Eu queria que você mostrasse a caneta de aplicação, porque tem gente que não conhece nem a caneta. E ela parece uma caneta mesmo, você né? Você pode estampar, tem uma agulhinha que não foi usada, que é a agulha da caneta, que é uma agulhinha muito menor ainda do que aquela. Pode tirar essa aqui? Pode tirar, ela coloquei agora, tal, não tem uso. Aí não dá nem para ver. É quase que não dá para ver, não é? Essa é uma agulha nano de 4 Vale milímetros. ressaltar, né, já que foi colocado, quando o Frederico está comentando, Patrícia, em relação à insulina, é porque a insulina também, a gente não tinha essas insulinas disponíveis. A insulina glargina, ela tem 10 anos que ela foi descoberta. A gente tem uma ideia, a insulina foi descoberta em 1921 pelo Dr. Bant, que é um professor de fisiologia e um aluno de segundo ano de medicina. Nós não temos 100 anos que a insulina foi descoberta. Então, vários avanços vieram nos últimos tempos. Minas Gerais, né, é porque a gente mora aqui, mas Minas foi o primeiro lugar, foi o primeiro estado da federação que passou a distribuir insulina glargina. Tem esse protocolo, tem esse tempo, que isso é importante. Nós sentamos com a Secretaria Estadual de Saúde nessa elaboração, sugerimos, porque senão todo mundo ia usar, isso vai onerar demais o estado. Ou seja, inicialmente são só os diabéticos do tipo 1. Você tem que confirmar que esse paciente é diabético tipo 1. O Frederico, na época, teve que tomar essa decisão porque ainda não era disponível. E hoje está mais fácil esse acesso. Essa insulina em forma de caneta, que você acabou de mostrar, na Prefeitura de Belo Horizonte, a insulina ultra rápida por essa caneta, ela já é distribuída gratuitamente. Então, nós estamos no estado, claro que a gente quer sempre o melhor, né? Justamente para o que a gente está vivendo. Então, vale ressaltar que Minas Gerais foi o estado pioneiro. Depois foi Distrito Federal, Rondônia hoje tem, São Paulo ainda não tem glargina nos postos de saúde, né? O Rio está começando, o Paraná já tem agora, né? Graças à equipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia ali também, né? Empenhada nisso. Então, houve uma mudança muito grande. Precisamos de melhorar mais ainda, né? O interior, igual o Rodrigo está comentando, mas a gente vê que Belo Horizonte, que Minas Gerais está à frente das demais federações. Eu queria comentar só que o uso dessa insulina é interessante pelo seguinte: normalmente a insulina lenta, essa NPH, às vezes a gente faz várias doses por dia, porque o período de atuação dela no organismo é curto, relativamente curto. E essa insulina glargina, ela tem a vantagem que você faz uma aplicação de uma quantidade maior e ela dura até 24 horas. Então vem a questão da humanização do tratamento. Em vez de você fazer 5, 4, 3 aplicações, você vai fazer uma única aplicação por dia. Então existe essa vantagem. A gente tem que ver isso também pelo lado de humanizar, né? Dar maior qualidade de vida para o diabético. Isso é qualidade de vida. Porque evita as aplicações contínuas e muitas vezes está na hora de você fazer uma aplicação, você não tem onde aplicar. Você fica, por exemplo, naquela situação, está na hora de eu aplicar a minha insulina NPH. Aonde eu vou aplicar? E você se sente ainda constrangido de fazer uma aplicação, vamos dizer, em público, não é? Ainda existe preconceito? Não existe preconceito, principalmente contra as crianças, que às vezes tem que fazer essas aplicações na escola, às vezes elas não fazem a aplicação, precisa da professora aplicar. Então existe ainda um trabalho que deve ser feito de conscientização para conscientizar as pessoas do uso dessas canetas, da necessidade que o diabético tem da aplicação da insulina. Isso é muito importante. E eu não vejo ainda, a gente não vê ainda um trabalho feito pelos municípios, e não vou excluir Belo Horizonte, porque é o município que eu estou, não é o município de Belo Horizonte, um trabalho de conscientização nas escolas para mostrar que o paciente de diabetes tem que tomar, evitar uma campanha para evitar a diabetes tipo 2, com aquelas restrições, o que não se deve ali é comer e que as crianças cada vez comem mais. Então, é necessário um trabalho desse, mas o preconceito existe. Quer preconceito maior que você levar seu filho diabético a uma festa e não ter um único docinho, uma única barra de chocolate diabético, diet, para você dar para o seu filho, e seu filho passar o tempo inteiro de um aniversário sem poder ingerir absolutamente nada? Hoje o refrigerante ainda tem, né, doutora? É mais fácil, refrigerante zero, diet. Mas e os docinhos, os salgadinhos? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. Ou seja, isso é um papel de informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Eu sou o vice-presidente nacional da Sociedade Brasileira de Diabetes. Também é nossa função, a função de informar. Mas as associações, a secretaria, né, estadual, municipal, todos os profissionais de saúde e aqui a informação que a gente está prestando.
A SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, vai começar a veicular a partir do segundo semestre, né, uma campanha de informação e de conscientização sobre o diabetes, que isso realmente é verídico. Nós estamos aqui em época de Copa das Confederações e alguns pacientes meus, né, ao adentrar o estádio, com uma seringa dessa, com alguma coisa, são barrados. Avião também? Avião, né? Então, se não anda com uma receita, acontece isso tudo. Eu já tive paciente que teve que voltar arma, né? com uma arma. E muitas vezes confundido com droga, né? A gente está nessa... Essa caneta aqui, ela é distribuída ou você teve que comprar? Não, a caneta eu tive que comprar. O refilzinho ainda se consegue gratuito, mas consegue o refil, mas não consegue a agulha. Mas a caneta, ela tem que ser comprada? No município é distribuída de uma outra forma, é uma caneta que é descartável. Então ela já vem pronta para o uso e assim que termina ou... É aquela ali que ele está mostrando, ela é diferente. Essa. Faz parte do kit de sobrevivência, do meu kit de sobrevivência. Exatamente essa caneta que o município distribui. Ela é a mesma, do mesmo laboratório, só que essa daqui, ela não precisa ser jogada fora, não precisa ser descartada, e essa outra, o município de Belo Horizonte... Vamos comparar, gente. Eu não sei, Rafael. Deixa eu abrir essa aqui também. Agulha é a mesma. Agulha é a mesma. Agulha é a mesma. Essa aqui parece um pouco mais chique porque ela é... Existem outros. Ela é definitiva, vamos assim dizer. Você troca só o refil. Troca só o refil. E essa é descartável. Agora, o outro problema também é aquela lanceta para furar o dedo para fazer o exame. O exame ela de também glicose. não vem, ela não é dada no interior. Então você tem que furar com uma agulha. Mas outra hoje coisa você tem traumatizante uma maquininha, né? Que você pode fazer o exame de glicose. A lancetadora. A lancetadora tem que ser comprada. E deve ser caro. Ela custa em torno, não sei, mas menos de R$30, mas o problema é que a agulha que tem que se colocar nela é que custa. Custa em torno de R$1 ou mais um pouquinho de R$1. E aí cabe que as pessoas ficam repetindo a mesma agulha, a mesma lanceta e causa problemas gravíssimos para o diabético, principalmente a médio prazo. Ficar repetindo a agulha, querer economizar. E você falou em kit de sobrevivência. O que deve conter nesse kit básico de sobrevivência do diabetes? A primeira coisa, né, que a gente orienta uma família que se tornou diabético, paciente diabético, é o cuidado com as hipoglicemias. Esse é o nosso maior medo, tanto dos médicos quanto dos familiares, né? A hipoglicemia é quando a glicose cai. Se ela cai abaixo de 70, 60, 50, 30... já são níveis alarmantes. Então, o paciente, nessa hora, ele vai produzir hormônios para combater essa hipoglicemia, para fazer a glicemia elevar, para a gente não morrer de hipoglicemia. Então, ele produz adrenalina. Então, com adrenalina, o coração bate mais rápido, a pessoa fica branca, fica pálida. Pode desmaiar? Pode desmaiar, ela pode entrar em coma hipoglicêmico. Então, hipoglicemia é um sintoma. Então, qual que é o primeiro kit, o primeiro fator, né? O que você tem que ter no seu kit? É alguma coisa para fazer essa glicemia subir. Então, algum alimento de absorção rápida. Então, nós temos vários alimentos, né, Cássia? Que fazem essa absorção rápida. E aí, quando ele está com o endocrinologista e com a nutricionista, você vai conversar sobre isso. Poxa, eu tenho que comer alguma coisa. Se alguém passar mal aqui agora, eu preciso de ter um açúcar de absorção rápida, né? Eu não vou dar bala para um paciente que está desmaiando. Ele vai engasgar e pode ter uma complicação mais séria. Pode ter uma pneumonia de aspiração, né? Pode sufocar com aquela bala. Então, o recomendado, pôr um pouquinho de se ele estiver inconsciente, um pouquinho de açúcar na bochecha, né? Para ele absorver mais rápido. Um açúcar líquido, isso é interessante que ele tenha. Alimentos que têm um índice glicêmico mais alto, igual um copo de suco de laranja. Se ele tomando um copo de suco de laranja, um refrigerante comum, que não seja o diet nem o zero, naquele momento, ele é fundamental para a sobrevivência. Está no carro, viajando, eu preciso ter alguma coisa ali dentro. Então, o açúcar líquido, aquelas pastilhas de glicose, elas são recomendadas. É a primeira coisa do kit de sobrevivência. Praticar um esporte. Praticar esporte. Aqui a gente chegou a hora de fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre essa dieta, mostrar o kit, né, de sobrevivência que o Rodrigo trouxe e falar sobre o que pode ser feito para prevenir o diabetes. É importante também. Daqui a pouquinho.